Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de estar a entrevistar o Francisco Lopes, um dos fundadores do Portal da Sabedoria e alguém com quem eu tenho vindo a aprender imenso. Ele foi o melhor aluno de sempre do técnico, com média de 20, fazendo o curso em apenas 4 anos em vez de 5. Publicou 3 papers sobre os buracos negros, trabalhou 2 anos na BCG, tirou um MBA em Stanford, criou a sua própria empresa, o que acabou por se destacar na Forbes 30 Under 30. Por isso, e está agora a criar uma nova startup, que vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. Eu não sei se sou o melhor aluno de sempre ou não do técnico. Para mim, imagina, isto já vem há algum tempo, quando eu te conheci, foi porque o Gonçalo apresentou, disclaimer, que o Gonçalo é um amigo do Francisco, depois que eu conheci, e ele sempre vendeu-te como sendo o melhor aluno do técnico. Eu também não faço ideia se é verdade, mas a partir daí eu continuei o legado, ok? A primeira pergunta que eu tenho para ti é muito por aí, porque tu, resumindo outra vez, acabaste o curso em 4 anos em vez de ser em 5, adiantaste um ano. Conseguiste lançar a tua primeira empresa enquanto estavas na faculdade. E segundo consta, conseguias ter uma vida social bastante ativa. Okay? Como é que é possível isto tudo e mesmo assim conseguiste tirar uma média de 20 em 4 anos em Engenharia Física, que já é um curso por si só super complexo? O que é que achas que foi o segredo? Como é que isto aconteceu? Certo. Acho que tudo tem a ver com o que eu gostava bastante do que estava a fazer no curso, gostava bastante de Física e divertia-me genuinamente a resolver problemas de Física e muito do curso foi sobre isso. Não fui aluno de 5 no nono ano, não fui aluno de 20 nem de 19 no ensino secundário, nunca tive problemas na escola, mas pelo menos com as notas, mas nunca tive esse tipo de notas quando estava na escola secundária. Quando fui para a universidade, já sabia que gostava bastante de Física, sabia que queria fazer Física Teórica, pensava na altura que queria fazer investigação em Física Teórica, na verdade, e gostava tanto de resolver os problemas de Física e de Matemática que era um gosto fazê-los e por isso é que me divertia. Eventualmente, depois comecei a ter 20 e depois aí, a partir daí comecei a querer ter mais 20, obviamente. E desculpa interromper-te, mas acho que há pouco tempo, por acaso eu estou agora mesmo a ler um livro sobre isto. Eu vi isso muito, um amigo meu que me recomendou, que é aquela questão, não sei se conheces, do Growth Mindset versus Fixed Mindset. Ou seja, que, só para explicar muito rapidamente, é aquela questão de, há muita malta que fica do género, tipo, eu não sou bom em matemática, por isso nem vale a pena me esforçar porque não vou conseguir. Tipo, eu não sou mau, eu sou muito bom em matemática, por isso também nem tenho que me esforçar tanto porque os resultados vão aparecer. E depois há o Growth Mindset, que é tipo, supostamente o ideal, que é eu quero aprender, eu gosto de aprender, eu quero continuar a crescer nesta área. E eu comecei a reparar nisso, que tipo, os meus amigos que eu vejo que mais se destacaram, eles, sem querer ou de propósito, estavam super no Growth Mindset, simplesmente apaixonados. Tu sentes que foi muito isso também que por aí o teu caminho, ou estou a dizer aqui 100%, e acho que Mindset é uma das coisas que eu acho que estou mais grato por. E o Growth Mindset na universidade se calhar não estava lá ao início, não sabia que estava lá, como tu dizes, mas em retrospectiva ajudou bastante e depois a certa altura continuei a perceber e continuei a querer mais. Quando eu fui já sabia que gostava de Física, já sabia que gostava de resolver problemas e queria sempre aprender mais. Eu não estudava pelos cursos, só pelos exercícios do técnico, mas tentava arranjar os exercícios mais difíceis que conseguia arranjar de Física, de tal forma que quando chegasse ao exame, o que quer que me pusessem à frente já teria feito 2, 3, 5 vezes mais difícil. Portanto, sempre numa perspectiva de aprender e de querer, por exemplo, cadeira de mecânica e ondas, ou de eletromagnetismo, certo? Eu não queria só saber o que era preciso para ter 20, eu queria conhecer mesmo a física a fundo, conseguir resolver problemas, porque com os conhecimentos de mecânica podes resolver muito mais problemas do que o que te põe à frente nos exames. Portanto, era esse gosto, e aí, sim, concordo, havia um growth mindset inerente. E achas que tinhas, por exemplo, eu há pouco tempo é que fui cada vez mais introduzir isto, que é aquela questão de, por exemplo, na faculdade eu sinto que falhou imenso, que é, eu só pensava nos testes, preciso aprender isto para passar o teste. Mas lá está, este mesmo amigo que eu estava a falar do Growth Mindset, ele começou-me a explicar do género, não,
eu gosto de chegar aqui e aprofundar, ignorar quase que há um teste e eu tipo, aprendo a matéria mesmo e fico a perceber. Eu sinto que a escola aí está totalmente ao contrário. Mas o que eu queria dizer com isto é, ou seja, tu vais com esta mentalidade de, tipo, de aprender, de ser o que for, que tipo, vais ter resultados gigantes tipo, sem sequer pensar nisto. Mas achas que se calhar alguém já devia estar a pensar... Ou seja, reformulando, que era esta a pergunta que eu queria fazer em perder, que é o tempo... Como é que tu arranjas tempo a aprofundar a matéria? Eu sinto que até hoje em dia, por exemplo, se cá estou a trabalhar, mas estou a sentir que este tópico é super importante. Só que aprofundar um tópico leva tempo. Tu tens alguma maneira de conseguir aprofundar de uma maneira mais prática? Ou qual é que é o teu processo? Foco. A forma de aprofundar é foco. Não podes aprofundar em tudo. Tens que saber onde é que vai, o que é que vais aprofundar. E quando focas em aprofundar um determinado tema, e se aquilo é o teu foco, vais conseguir aprofundar. A certa altura eu queria aprofundar outros temas e não conseguia aprofundar todos. Portanto, acabei por aprofundar apenas os temas que acabaram de ser os mais ligados à física na altura. Então, e o que é foco para ti? Desculpa se estou a interromper, mas o que é, tipo, para ti, por exemplo, hoje, género, tens no teu trabalho, tu queres explorar essa área? Tu ignoras, tipo, tu reservas tempo para aquela atividade todos os dias? Tipo, como é que é o teu processo para garantir que estás focado? O meu processo para garantir que estou focado é, podes fazer uma lista de 10 coisas, 20 coisas que tens para fazer, que queres fazer, é encontrar quais é que são as coisas mais importantes, 3 coisas, 3 coisas mais importantes, perceberes qual é que é o teu objetivo e ter a habilidade de ignorar tudo o resto e não querer saber se tudo o resto vai ao charco ou não, para focar apenas nas coisas que tu definiste que é o foco. Ok. Isso é bastante importante em tudo, hoje em dia. E acreditar, se calhar, até ao fim do género. Se calhar eu senti já de ter foco, mas períodos pequenos de foco, que é do género, estás focado naquela tarefa, mas de repente... há outras tarefas também igualmente importantes e tu não consegues priorizar. Tu achas que aí és forte a dizer, não, eu sei que isto é mais importante? O foco é saber ignorar, é saber identificar quais é que são as importantes. É teres a capacidade de... o resto não interessa, não conseguir limpar ignorar. O ruído. É difícil, é uma luta diária para fazer isso. Mas isso, hoje em dia, acho que isso define o que consegues achieve ou não. No final do dia, tempo é o nosso recurso mais limitado. O tempo, não consegues voltar atrás no tempo, não podes voltar a recuperar quando tinhas há 20 anos, 15. Portanto, é aproveitar e é usar o tempo da melhor forma para o foco. E consegues ser, imagina, e depois dentro do tempo tentar ser, por exemplo, eu agora ando a tentar ser o máximo produtivo com o meu tempo. Que é do género, tipo, eu começo às 7 da manhã e das 7 às 7 e meia o que eu faço é desenhar o meu dia, pensar... eu tenho estas tarefas para fazer, como é que eu hoje vou fazer o mais tipo, rápido ou da maneira mais produtiva? Porquê queres fazer as tarefas mais rápido? Para libertar tempo. Do género, por exemplo, sei lá, eu agora hoje estava a fazer uma tarefa que era acabar o site, acabar o copy do site. E eu estava a pensar, ok, tipo, se eu tiver, como eu não tenho pressão de nada, eu tenho tempo infinito para fazer aquela tarefa. Então eu tento pôr tipo um timer, tipo alguma coisa que me faça pressão para, ok, tipo, bora lá, agora vamos limpar isto e tentar ser mais rápido. Porque depois eu fico mais feliz porque ganhei tempo, sei lá, à tarde para ir beber café com os meus amigos. Tipo, porque se eu tiver à vontade eu penso, não, eu tenho o dia todo. Certo. Posso deixar para a noite. Clássico. Okay. Como é que tu fazes aí? Como é que tu fazes aí? Olhas para trás dos golos que... walk backwards dos golos que tinhas. Os teus objetivos a 6 meses são X. Ok. Tenta transformar esse X num objetivo semanal, num objetivo diário. E aí sabes o que é que tens de fazer nesse dia para chegar a esse objetivo. E a partir daí, a copy, se calhar, precisas fazer a copy para o site, porque daqui a 3 meses queres ter X pessoas a visitar o site. E, portanto, precisas ter a copy do site. Se fizeres, ok, olha, daqui a 3 meses tem que ter estas pessoas, isso quer dizer que tem que ter a copy hoje, portanto, aí tens o teu objetivo posto hoje. Ok, então, ou seja, muito mais do género, tipo, eu quero alcançar isto em 6 meses, isto é tipo o bolo final, tudo o que eu quero fazer ao longo do meu dia tem que estar a contribuir para este bolo estar em 6 meses feito. É muito por aí.
Ok? E não focar tanto... Ok, estou a perceber. Ou seja, quando dizem as tarefas, não focar no tempo que demoras cada tarefa, mas sim a tarefa geral. É o mais importante ir garantido. Ontem estávamos a falar com a Sofia que ela dizia ter check-ups, tipo, garantir follow-backs, tipo, garantir que estamos no caminho certo para fazer aquele bolo. O tempo é limitado, o tempo do dia vai ser limitado. Podes dizer, olha, vou ficar 24 horas a trabalhar, não vou dormir. Okay? A produtividade vai descer. Portanto, tens que ver qual é que é a maior... qual é que é o uso do tempo que vai maximizar a produtividade. E depois, nesse tempo, o que é que podes fazer? E se olhares para as tarefas, de certeza que podes cortar algumas ou delegar, que não... Podemos ir aí, delegar. Delegar, sim. Como é que tu fazes a gestão do que é que delegas ou não? Eu tento delegar tudo. Se eu pudesse, delegava tudo. Ok, então e como é que tu garantes? Qual é que é tu... Não, o mindset é tentar delegar tudo. Uhum. O objetivo que eu tento fazer é pensar o que é que são as coisas mais importantes que eu posso fazer, o que é que eu posso adicionar mais valor, o que é que não está a adicionar valor, delegar isso e focar o tempo nas coisas que vão adicionar mais valor. E é à medida que, as coisas crescem, não é? Uhum. O que tu vais adicionando mais valor, se calhar arranjas outras coisas e podes começar a delegar e é esse processo todo. Mas ter um mindset de sempre a ver como é que pode algo ser delegado, acho que ajuda bastante a escalar. E agora estamos aqui, começámos no técnico e estamos a falar mais estou a falar muito mais como construir uma empresa, como startup, mas esse mindset é o que ajuda a escalar, na minha opinião. Mas podemos ir por aí, ou seja, focando agora um bocadinho no como construir uma empresa. Estamos aí naturalmente. Ou seja, se calhar um dos pontos, eu lembro sempre de tu dizeres isso, que é um dos pontos principais é delegar. Para ti é foco e delegar. Isto é o que eu retiro de inúmeras conversas. Pões aqui mais alguma como pilar? Eliminar? Como assim? Consegues explicar? Se calhar metade das coisas que estás a fazer, daqui a 2 semanas vais perceber que perdeste tempo. Ok. Tentar antecipar isso. E, ok, às vezes, ao contrário do que a malta diz, do género, tipo, tudo vai fazer sentido. Tudo o que tu fazes vai acabar por colidir. Tipo, mas muito lixo tu podes antecipar, é isso que tu queres dizer com isso? Então dirias, eu estou a pôr palavras por ti, mas dirias que 3 bases muito sólidas era foco, eliminar e delegar. Sim. Desculpa interromper-te, mas só voltando ao Growth Mindset, só para finalizar o tópico que há bocado estávamos a começar, que eu ia para dizer isso e acabei por não dizer, que é, eu sinto que a mim foi das coisas que ao início, agora estou a ler o livro até, porque eu nem gosto dessas coisas de mindset, mas tipo, aprofundar algumas não é nada do que os gurus dizem. Eu senti que quando o meu amigo me explicou isto, eu comecei tipo, a dizer, não há limites para a aprendizagem. Eu posso aprender o que eu quiser, desde que me dedica. Não, ou seja, posso demorar muito mais do que outra pessoa que já está mais capacitada, mas eu vou conseguir, se eu quiser, se eu tiver esse foco. Certo. Tu consideras isso também que é algo bastante importante ainda hoje no teu dia, ou algo que falta também a pessoas que vês? 100%. Se puseres a tua energia, se puseres o teu foco em alguma coisa, vais conseguir fazer algo, pelo menos, e vais ficar bastante melhor a fazer essa coisa. Acho que o segredo é sempre encontrar uma interseção do que tu gostas de fazer, o que é que te dá prazer, com o que é que tens o que é que tens capacidade de fazer, o que é que achas que podes ser bom a fazer e o que é que as pessoas, o que é que vai ser valorizado, qual é que é o outcome que vais conseguir tirar disso. Pega uma coisa na interseção dessas 3, que tenha as 3 componentes, foca e de certeza que o outcome vai ser bom. O problema do foco, como estava a dizer, hoje em dia, em Portugal também, lá fora também acho que é natureza humana, a maior parte das pessoas não tem growth mindset. Mas as pessoas que têm growth mindset e conseguem arranjar a interseção desses 3 e que acabam por ser excelentes no que fazem, um exemplo, por exemplo, toda a gente em Portugal conhece Cristiano Ronaldo no futebol, olhas para o que é que uma pessoa como o Cristiano Ronaldo, um atleta como o Cristiano, consegue ganhar em termos financeiros e em termos de títulos e está 10 vezes acima da outra categoria de atletas que vêm a seguir. E esses estão 10 vezes, que são se calhar os que têm os colegas de equipa, os que já jogaram a um nível bastante mais alto,
estão 10 vezes acima dos outros que estão no ponto abaixo. Portanto, tu vês que uma pequena diferença de seres, se calhar, do top 100 a seres o top 5, top 1, top 3, consegue ter um impacto bastante grande. E depois é quase como se tivesse um Pareto Principal Distribution. Portanto, essas pessoas acabam por capturar o maior valor. Isso não é só no futebol, é no empreendedorismo, em diferentes trabalhos, diferentes profissões, diferentes desportos. E o Growth Mindset é o que ajuda a chegar lá. É uma das coisas que ajuda a chegar lá. E é isso que falta a muitas pessoas, e há muitas pessoas que reclamam, eu não tenho sucesso por isto, por aquilo, não consigo chegar lá. Muitos dos problemas é foco. Muitas pessoas dizem, eu quero construir a minha empresa, estou a começar a minha startup, mas nunca começam. Nunca têm aquele ponto inicial de começar. E depois quando começam, ou se começam, nunca estão focados, estão a fazer outras mil coisas diferentes. É difícil. É difícil arranjar o foco. Por isso é que é recompensado. Lá está, como é algo tão difícil, quem é focado vai ser recompensado também. Não achas que é por aí? Sim. Se fosse fácil, não havia uma recompensa tão grande para determinar-se a quantidade de skills. Se fosse fácil, muitas pessoas iriam fazer e portanto as recompensas seriam diluídas. Exatamente, pronto, muito por aí. Mas acho que aí só queria acrescentar uma coisa que acho que... Outra coisa que acaba por fazer ainda, por exemplo, no exemplo do Cristiano Ronaldo, que é... Ele começa desde novo com esta mentalidade, com este trabalho, com este progresso, que se calhar alguém que estava com 18 anos, um amigo dele, estava perto do nível dele. Esses dois amigos continuam de repente aos 20 anos, o Ronaldo se calhar já está aqui, mas a diferença ainda não é abismal. De repente chegam aos 30 anos, o Ronaldo está num patamar tão grande que o outro pensa, como é que ele evolui? É o chamado compounding. Exatamente. Ficas 1% melhor cada dia. Ao início parece que estão mais ou menos no mesmo nível, depois vai subindo, depois a diferença escala bastante. E o growth mindset é isso, é garantires, querer sempre estar focado em melhorar em X e melhorar diariamente e trabalhar diariamente para garantir esse ganho, e depois a magia do compounding faz passado, deixas-o esperar, não é? É passado de esperar um bocadinho. Voltando aqui só um bocadinho atrás à universidade, para finalizar o tópico, tu quando sais, é super curioso, porque aluno brilhante, super focado na questão da física, tu ao início até querias aprofundar, acabas por fazer 3 papers em buracos negros e vais para consultor estratégico na BCG, certo? Porquê é que foi esta opção? Qual é que foi a tua visão naquele momento? Certo. Então, quando entrei na universidade, já vinha, no 12º estive numa escola em Coimbra, já estava a aprender física mais avançada do que o que se aprendia na escola. Portanto, aí tive um compounding, e o compounding foi sempre focado em física e matemática ao longo desses 4 anos, e ao mesmo tempo comecei o portal de sabedoria, como tinhas falado. E o que eu percebi foi que para fazer investigação em física, que gostava bastante, no campo em que eu estava, ia ter que esperar bastantes anos para poder ter experiências que verificassem a teoria que estava a fazer. E eu estava a fazer física teórica. E o problema é que física, por mais divertido física teórica seja, é uma ciência experimental. Portanto, pode estar aqui a fazer teorias, podemos ir ali para o quadro, escrever, imaginar, mas se calhar estamos a fazer teorias que não se descrevem o mundo real. E se não descreve o mundo real, na verdade é física que não se aplica. Portanto, não achas que muita da física se calhar é também para comprovar o que já existiu? Ou seja, primeiro vem a prática, às vezes, depois vem a física explicar como é que aquilo aconteceu. Isso foi o que aconteceu com experiências da mecânica quântica, por exemplo. Havia experiências do efeito fotoelétrico e depois criaram-se formas de explicar. Mas há outras em que primeiro cria-se a teoria e depois há uma forma, depois vai-se tentar ver com a experiência. A teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915, alguns resultados experimentais que a teoria de gravitação de Newton não explicava, as teorias que se sabiam na altura, mas depois de 1915 foram feitas experiências que começaram a provar, ou pelo menos a não falsificar, a teoria da relatividade geral. Por exemplo, em 1919, a expedição à Ilha de Príncipe para ver o eclipse,
depois, recentemente, a descoberta das ondas gravitacionais e assim. Portanto, para mim, voltando à pergunta inicial, a física que eu estava a fazer parecia muito distante do ponto de vista experimental. E eu queria fazer algo que tivesse mais impacto imediato e mensurável. E quando comecei a criar o Portal de Sabedoria, percebi que ao criar uma empresa, e especialmente na área da tecnologia hoje em dia, se calhar poderia ter esse impacto de outra forma. E foi por isso que percebi que queria ir para o estrangeiro, ir para os Estados Unidos, ir para Silicon Valley, e 2, que precisava de aprender um bocado mais de como construir um negócio, como criar um negócio e como gerir um negócio. E apareceu a oportunidade da BCG, que me pareceu que podia ser uma excelente forma de combinar estes dois, como empresa multinacional e como empresa em que estaria a fazer consultoria estratégica a líderes empresariais de empresas grandes. Não a começar, mas ver como é que seriam negócios grandes, como é que funcionariam em Portugal e fora. Eu tinha uma questão, que eu até já te fiz esta questão em off, que acabámos por não aprofundar tanto, que era... Porque eu quando saí da faculdade, eu tinha exatamente a mesma ambição, mas eu pensava... Ponto número 1, nem sabia se entrava numa grande consultora. Mas vamos retirar isso a pensar que eu entraria. Eu estava com a questão, será que vale a pena ir por esse lado, onde vou aprender, se calhar, muito rapidamente também sobre negócios no geral, ou criar a minha própria empresa, onde posso fracassar? O que é que pode ser mais rápido a aprendizagem? Focando que o meu foco não era dinheiro, era aprender. Eu acho que criar uma empresa, se queres aprender a fazer empresas, vai ser a melhor forma de o fazeres. E vai-te expor a bastantes temas diferentes que vais ter que pensar, resolver, etc. A consultoria, criares uma empresa, para fazeres isso bem, no entanto, convém ter pessoas à tua volta que conseguem ajudar ou teres uma base de peers, de colegas que estão em situações semelhantes, com quem podes partilhar experiências, e ter também uma base de mentores, pessoas que já tiveram, que podem ajudar a guiar, porque aí podes salvar bastante tempo e podes ter uma aprendizagem bastante mais rápida. A melhor forma, se calhar, de começar do zero e explorar isso é entrar numa empresa que esteja a crescer bastante rápido. Entrar numa empresa que esteja a crescer bastante rápido vai-te expor a vários problemas que aparecem e vai-te ensinar a resolvê-los rápido, à pace, ensinar a estar em ambientes de caos e live well with it enquanto o foco estiver no tema certo. E tens uma segurança até. Porque muitas vezes tu entras de cedo numa startup, não és nenhum founder, tu também estás tranquilo em termos tipo de ordenado, claro que não sabes o dia da manhã em termos de... Sim, mas tens uma segurança maior. Tens uma segurança maior do que começar do zero, começar do zero, não é? Quando não há dinheiro para pagar as tuas despesas, não é? E achas que aprendendo as coisas a um nível micro, ou seja, pequenos problemas numa empresa mais pequena, achas que vamos conseguir fazer uma escala melhor para macro do que estar, por exemplo, numa consultora a aprender o macro e depois... O problema é que o macro que aprendes numa consultora, se tu quiseres fazer, e eu sei que tu queres fazer algo mais ao nível tecnológico, startup, é um macro tão grande que é bastante distante do que estares a escalar a outra empresa. Okay. Portanto, a diferença, voltando ao ponto, a melhor forma é sempre ir para uma empresa que esteja a crescer rápido e que esteja 2, 3 passos à frente do que tu estás a começar. A outra, se calhar, está 10 passos à frente. Voltando aqui, focando aqui no ambiente das empresas, e sei por isso tu também foste para Stanford. Lembro-me que acho que era tu melhor que ninguém podes dizer, mas eu queria te perguntar o porquê diste para Stanford e qual é que foi a tua experiência em Stanford? O que é que mais retiraste lá? Certo. Eu fui para Stanford, como tinha dito, queria ir para Silicon Valley, percebi que era aí onde tinha que estar, porque Stanford é uma universidade em Silicon Valley, é a melhor universidade do mundo para empreendedorismo em tecnologia,
Os professores são alguns dos maiores nomes de tecnologia, por exemplo, antigo CEO da Google, founders dos maiores fundos de VC, e há um ecossistema todo à volta disso. E para mim era a oportunidade ideal para entrar no mundo americano, ao mesmo tempo ganhar credibilidade, porque Tens o selo logo. Portugal, técnico, BCG, ok, mas BCG mesmo assim naquele mundo não é dos melhores selos que podes ter, porque há muita consultoria, a consultoria é mais corporate nos Estados Unidos, e criar uma network nesse espaço. Portanto, foi isso que me fez ir para Stanford. Ou seja, não tanto também o que vais aprender, lembro-me, mas um dos grandes motivos de irem para Stanford também é toda a comunidade que tu vais ter para a vida, ou não? Certo. A comunidade é fantástica, as pessoas entreajudam-se bastante, é um espírito de entreajuda bastante grande. Por exemplo, acho que falta um bocado em Portugal, na cultura portuguesa, especialmente quando as pessoas estão lá fora, versus outras culturas. Sentes que Portugal, os portugueses não se entreajudam muito? Lá fora sinto que muito limitado, sim. A sério? Sério. Eu pensava que lá fora até fosse o contrário do género, tipo, estamos aqui, estes portugueses aqui, bora ajudar-nos a conquistar isto. Deveria ser, não é? Mas acho que a massa crítica de pessoas é tão pequena que acabam por as ligações ser mais esporádicas e não cria isso. Por exemplo, outras comunidades francesas lá fora, como comunidade judaica, tem sempre uma cultura de ajudar bastante. Em Portugal, nos Estados Unidos não se vê bastante isso. E eu já estou lá há 6 anos. Pois, exatamente, sim. Tu aí tens uma experiência grande. Mas ficando só aqui um bocadinho atrás dos professores, achas que os professores de Stanford, ou um professor universitário, principalmente em Stanford, está numa posição excelente para ser um grande angel investor? É que ele tem noção exatamente como é que os alunos são. Eu penso sempre que é se calhar uma das maneiras de Stanford ter tão bons professores, é se calhar porque os professores também já pensam, claro que muitos adoram ensinar, etc., paixão pelo ensino, mas eles sabem que vão conseguir ter acesso aos melhores projetos a serem criados ali, certo? Ou não? Certo, não sei se isso é um critério, acho que não é pelo retorno que podem ter esses investimentos, mas diria que sim, o acesso ali goes both ways. Tens o acesso que os alunos têm, que a comunidade tem, tens o acesso que os professores têm, que os alunos depois vão ser mais bem-sucedidos e depois acabam por doar à universidade. Por exemplo, o campus novo foi fundado com uma doação, acho que de $400 milhões do Phil Knight, que é o founder da Nike. Yeah. Okay? Portanto, tens ali esse efeito de reciclagem. Portanto, há a comunidade e depois nestas comunidades todos ajudam a levantar, a contribuir para levantar a comunidade. É aquela questão de quando sentes que o impacto foi tão grande, tu queres de alguma maneira retribuir o que te fizeram contigo. Exatamente. E tu sentes que, por exemplo, o teu mindset ou que te mudou muito a maneira de ver o mundo empresarial ou criares uma startup em Stanford? Sentes que teve um impacto muito grande ou que já tinhas essa construção? Sim, acho que teve um impacto extremamente grande porque a exposição que tens a startups em Portugal é completamente diferente da exposição que tens startups nem só em Silicon Valley, particularmente na bolha de Stanford, Palo Alto, porque estás exposto literalmente ao melhor do melhor. O nível se falares se calhar com investidores em Portugal ou na Europa, a expectativa de retorno de quanto é que uma startup pode valer é sempre mais pequena do que se falares com investidores americanos. A escala é maior, é uma escala completamente maior. Porque e as pessoas já viram mais. Sim, já viram mais. E a expectativa, a forma de se fazer negócio também é muito mais eficiente e mais efetiva. A velocidade é maior logo. Velocidade, exato. Temos até falar disso dos Estados Unidos. O que é que achas que, para alguém que quer, vamos imaginar, alguém que quer arrancar um projeto, alguém que quer criar a sua startup, tu fortemente quase que aconselhas logo para ir para os Estados Unidos ou não? Depende do mercado que estejas a servir.
Ok. Qual é o problema que estás a resolver? Se for um problema que existe nos Estados Unidos, achas que tens uma vantagem para resolver esse problema nos Estados Unidos e consegues criar algo único que as pessoas estão desesperadas para pagar por? Se sim, e se for tudo igual versus aqui versus os Estados Unidos, arranca. E se fosse, imagina, por exemplo, tu estavas disposto alguma vez a começar uma startup em Portugal? Para quê? Depende, vamos imaginar que o problema era muito grande em Portugal, era mais fácil de obteres uma validação mais rápido e que nos Estados Unidos o problema era médio e estava a começar a surgir cada vez mais, só. Aí, racionalmente sim, mas se calhar a pergunta mais interessante seria como é que preferias fazer isso para uma ideia ou para uma outra ideia com igualmente potencial começar nos Estados Unidos? Eu preferia todos os dias começar nos Estados Unidos, mesmo que gosto muito de Portugal e venho cá muito e de estar em Portugal, mas em termos de cultura de negócio é uma cultura que eu preferia muito mais nos Mesmo para Estados obteres Unidos. validação? Diz? Mesmo só para obteres a validação inicial e a tração inicial? Sim, para obter validação inicial, provavelmente os Estados Unidos serão mais rápidos. Em Portugal, tu vais fazer uma reunião e as pessoas só te dizem a hora de início, não te dizem a hora de fim. É um bom ponto. Em corporate também, ok? É. E default, as reuniões em Portugal são 1 hora com mais atrasos. E nos Estados Unidos? 30 minutos, É em Silicon normal. Valley, talvez menos. Se mandares um calendar invite de 1 hora, as pessoas vão perguntar porquê. Por estranhar isso logo e não vão aceitar. Portanto, Ok. num dia consegues fazer, se calhar, 20 meetings versus estás a fazer 3, um almoço, um pequeno almoço e Sim. um lanche. Sim, quase duplicas ou triplicas a tua velocidade Exato. e o teu tempo. E daí, ou seja, lá está, quando dizem que nos Estados Unidos acontece tudo muito mais rápido, é somar todos os pequenos pormenores de várias coisas que dá um compound gigante no final do dia. É isso que sentes, não só a tua mentalidade, mas também a mentalidade já de toda a gente que lá está permite que tu cresças mais rápido. Certo. É muito por aí. Certo. E depois também o facto de ser um mercado muito grande. Em Portugal, se calhar, ou num mercado mais pequeno, tu terias menos clientes possíveis com quem podes validar algo. Ali, pá, se não é o A, se não é o B, se não é o C, vai ser o Z. E se não é o AA. Avanças isso rapidamente. Continuas. Focando então aí, agora tu quando sais de Stanford, tu querias primeiro a Link Agency, certo? E agora também já estás a criar outra startup, certo? Certo. Falando um bocadinho aqui já da tua experiência, quais é que são as maiores, já falámos do foco, mas quais é que são das maiores dificuldades que tu vês que muita gente acaba por não ser bem sucedida? Ou seja, e vamos definir ser bem sucedida a empresa continuar, pelo menos. Não estar a fazer lucros absurdos, mas conseguir que a empresa continue, no que já viste. A primeira maior dificuldade que as pessoas têm é que nunca começam. Okay. Eu tenho uma ideia para fazer X, isto é a grande ideia. Ok. O que é que já fizeste para isso? É que se eu sinto isso, que tenho 24 anos e a minha rede de contacto é super pequena, muita gente vai falar comigo, tipo, olha, o que é que achas de eu começar esta ideia? Ou o que é que achas de fazer isso? Tipo, grandes ideias, mas tipo, quase ninguém avança. Eu acho que tu deves sentir isso vezes 100. Quantas pessoas vêm falar contigo de uma ideia? Algumas, não te sei dizer, mas sim, avança, é a primeira coisa. Começa a fazer. E se já forem falar contigo, já estão a começar, já estão a fazer o primeiro passo. Ok. Mas mesmo se não assim, te conhecerem muito bem e se forem falar contigo, sim. já estão a fazer o primeiro passo. Ótimo. Mas a ideia, qual é que é o problema que estás a resolver? A primeira coisa é ter um problema claro que estás a resolver. E falar com pessoas que têm esse problema para perceber se esse é um problema ou não. E só é um problema se as pessoas estiverem dispostas a fazer algum commitment por isso. Se as pessoas dizem, sim, eu tenho esse problema, sim, resolve, tudo ótimo. As pessoas não vais construir um negócio fácil que as pessoas estão só a dizer isso para não dizerem que não na cara. Ou para não dizerem que a tua ideia é uma merda na cara. Okay? E tens aquela sugestão do livro que tu próprio me deste, da Mum Test. Sim. Que se calhar é o indicado para também quem quer só para fazer um bom questionário. Certo. E no final do dia, nada mais importa do que ter algo que está a ser vendido, que é único
que mais ninguém consegue oferecer, ou que é muito difícil para outras pessoas oferecerem, e que as pessoas, os clientes que têm o problema, estão desesperados para ter. É ter esses clientes a tentarem arrancar isso. Tipo, um exemplo é a Nvidia, hoje em dia. Faz as GPUs que são usadas por todas as empresas que estão a fazer modelos de AI. A Nvidia não precisa fazer nada. Tem as pessoas a arrancar produto das prateleiras. Isso é um exemplo. Isso é o mais importante, é ter isso. Estar a fazer algo que as pessoas não querem, não vale a pena. Totalmente. Estar a ter um why tão grande. Eu lembro uma vez, estava numa reunião, era um jantar, onde o responsável por um dos departamentos da Corticeira Amorim, não fazendo publicidade, mas eles tinham uma coisa que é o why Cork. Tipo, porquê sempre. E o porquê tinha que ser muito forte para eles poderem avançar com isso. Isso foi algo que eu retirei bastante, que é, tens de ter sempre um motivo muito grande, que não é dado por ti, que é dado pelas pessoas, para avançares naquela direção. E o why not, se a razão é why not, there's no why not, não, isso não é um bom motivo. Tem que ser algo mesmo... Tem que haver um motivo concreto. E voltando aqui a falar um bocadinho até de startups no geral, do crescimento, do boom que tivemos, onde tivemos, por exemplo, o WeWork, que cai de 47 bilhões para, nem faço ideia, mas já caiu para aí 99%, certo? Qual é que é a tua opinião de... Acho que foi bankrupt agora. Foi? Já nem tinha noção. Foi mesmo agora, mas foi recente. Acho que sim. Mas qual é que é a tua opinião nesta... Achas que há uma bolha à volta de startups? Ou achas que todo este hype é justificado? Quando? Agora? Uma bolha? Ou há 2 anos? Há 2 anos que é mais claro. Porque já... O que é que tu sentiste? Sentes que já houve um grande... a quantidade de capital disponível ou a maneira como esse capital é investido, já sentes que há um... Há 2 anos foi o pico da bolha. Ok. E as valuations estavam bastante altas, os múltiplos eram bastante grandes, e vê-se isso hoje em dia, que nos mercados, se olhares para as empresas de tecnologia, quanto é que está o múltiplo agora, múltiplos de receita ou outros, agora versus há 2 anos atrás, vês que os múltiplos cresceram bastante. E no mercado privado, no mercado de growth, investimentos de mais late stage, Series B, até mesmo na Series A, as valuations diminuíram bastante. Por exemplo, ontem saiu dados da Carta, que é um software para cap tables de startups, e a ronda mediana de série A, se não me engano, passou de 30 para menos de 10 milhões. Ok, já tens aí uma não valuation, em termos de dinheiro que levantam. Sim. E tipicamente o dinheiro que levantam, a valuation, a série A é feita de forma que a percentagem que dás da empresa é mais ou menos fixa. Portanto, isso não muda o quanto levantas e o quanto é que é a valuation. Portanto, tipicamente 25% quer dizer que as empresas estão a ser avaliadas em menos de 40 milhões, quando antes estavam a ser avaliadas a mais de 100. Okay? Isso é uma queda já forte. E na série B, a série D, série C, a série D, vês marcos semelhantes. Mas isto não é uma queda porque o mercado continua ativo, os deals continuam a ser feitos. Obviamente os juros aumentaram, a taxa de juros aumentou. Claro. O que é que isso significa? Significa que o custo de capital agora é mais alto, portanto as empresas, antes, até 2021, a pressão dos investidores era crescer, gasta dinheiro para crescer, e houve muitos unicórnios que se formaram com base nisso. Aumentaram o headcount, os salários aumentaram estupidamente, muita gente a ir para tech, cripto a ajudar à festa, e hoje a pressão é, não, nós queremos growth sustentável, tens de estar a crescer, mas tens de ter um caminho para ser lucrativo, ou já teres feito break-even. Portanto, é isso que o mercado quer ver hoje em dia, isso mudou. Isso acaba por ser até mais positivo, porque se calhar é positivo e negativo, que é do género. A parte positiva que eu vejo aí vai dar um bocadinho mais de estabilidade e de nome a futuras startups. Vão-se cá ter, não sei se concordam, mas vai haver uma melhor construção de empresas. A 100%. Eu acho que é muito melhor construir uma equipa que chegar aos mesmos objetivos com menos recursos do que chegar lá com mais recursos.
E do meu ponto de vista, a construir uma empresa agora, eu preferia construir uma empresa que chega a um certo nível de receita com 50% das pessoas do que se tivesse o dobro das pessoas, porque é mais headcount para gerir, é mais potencialmente maior número de problemas que podem haver, mais difícil encontrar essas pessoas, mais tempo perdido a recrutar talento top. Portanto, e és mais criativo, não achas que quando há menos capital... Eu lembro-me exatamente. do criador da Twitch, não sei se viste, que ele A última vez que o vi era DJ numa festa em Los Angeles. Viste presencialmente? Sim. Mas aí, ele quando criou o último projeto dele, ele faliu. E ele tinha Levantou bastante, Atrium. Certo. Exatamente. E eu lembro-me dele dizer, eu vi um vídeo dele, ele a dizer mesmo, um dos nossos grandes problemas foi levantar demasiado capital, quando na verdade nós não estávamos naquele sítio. E como eu tinha nome, foi fácil levantar capital. Ele disse, tudo o que era problemas, ele não era criativo a resolver, ele punha dinheiro. Exatamente. E isso é um problema grande, porque o levantar muito capital significa que também as expectativas dos investidores vão ser bastante grandes. Se uma série A hoje é avaliada em 100 milhões, quer dizer que a próxima ronda vai ter que ser maior que isso. E a pressão talvez 2 vezes maior, 200 milhões. Portanto, a pressão aí é chegar a um múltiplo, a uma receita que com um múltiplo dê esses 200 milhões. O que aconteceu às empresas que levantaram em 2021 séries A 100 milhões? Hoje em dia, o nível de receita que eles têm, se calhar, põe a empresa avaliada em 40, 50. Pois é. Tem que, com o dinheiro que levantaram, tem que chegar a um nível pelo menos igual ao dos 100 milhões, para não terem uma down round, que dilui bastante os fundadores, especialmente, e chegarem ao nível acima. O que acontecia é que em 2021, e acho que isso do Atrium até foi um bocadinho antes, penso que sim. Havia empresas que estavam a receber bastante capital cedo, antes de Product Market Fit, e eram incentivadas a gastar esse capital, e o fundador, em vez de se calhar de estar a passar tempo com as pessoas que têm o problema, os customers, passava tempo a recrutar pessoas, a tirar tirar o dinheiro para onde tinha que o queria pôr, e acabavam por fazer algo que, voltando ao ponto, não era algo that you uniquely need and that people desperately want. Porque eu acho que, eu não sei se, eu sinto isto de alguns amigos que também estão a começar agora, toda a gente só fala, tipo, que bora, tipo, levantar X, tipo, com uma avaliação Y e, tipo, focam-se aí, estamos com esta avaliação, eu tenho 50% desta avaliação, significa que eu tenho quase como se fosse massajar o ego, quando às vezes acho que se calhar... Ou seja, há uma fome muito de bora procurar investidores, bora ver isto. Não achas até um certo ponto devíamos ser mais criativos do género? Como é que eu vou fazer isto sem investidores? Certo. Os investidores é um meio para um fim. Claro. Os investidores não deviam ser um goal, um objetivo em si próprio. Como é que vamos fazer isto sem investidores? Seria o ideal. Para fazer empresas de software com a ambição de serem bastante grandes e de capturar um mercado, capturar uma grande percentagem do mercado, é muito difícil fazer sem investidores. Porquê? Porque construir software é caro, precisas de recursos, que são recursos altamente qualificados, que são caros. Construir software requer estar sempre a evoluir o software, porque senão pode chegar outra pessoa com mais recursos, copia o software e faz. E, portanto, para conquistar uma parte do mercado bastante rápida, tens que criar barreiras de entrada e faz normalmente investindo no software. Por isso é que essas empresas precisam de bastante capital. E depois precisam de bastante capital também para vender e ganhar volume e chegar a vários clientes e ganhar essa grande parte do mercado rápido. Por exemplo, a Uber, quando veio para Portugal, oferecia viagens e 10 viagens grátis ao início em Uber Black. Oferecia várias coisas, referes um amigo, ganhas mais X, mais Y. Porquê? Porque precisavam dominar o mercado. Foi o playbook que funcionou nas outras cidades, que é entrar rápido, ganhar uma parte grande do mercado, fazer com que as pessoas, quando se querem andar de A para B, abram o telemóvel e vão à aplicação da Uber e chamem o Uber. E pronto, essa foi a tese. Portanto, isso é muito a importância de ter tech. Dito isto, há negócios de software que são muito bons, que podem ser feitos
sem levantar capital. Negócios em mercados mais pequenos, em que não tens tanta competição, não vais ter 10 pessoas com a faca nos dentes para fazer uma startup unicórnio a olhar para esse mercado, e há oportunidade ao mesmo tempo. Portanto, aí consegues fazer os bootstrap businesses. Não achas que... O que eu acho é só mais do género... Se calhar não me fiz bem entender, que é do género... Ao início, se calhar não procurar... Isto é uma pergunta, não estou a dar como sendo uma questão. Mas eu penso assim, se calhar ao início mais vale não procurar logo, tentar ao máximo ganhar tração, ganhar tipo coisas que tornem mais valioso, para perder o mínimo de percentagem que preciso. Ou seja, não estou a dizer não... Não sei qual é que é a tua... o que é que tu achas desta visão de atrasar ao máximo, ou atrasar minimamente o levantar capital para conseguir ser maior. Acho que é fantástico, porque no final do dia isso vai ser o que vai arranjar a ter se calhar uma valorização mais alta, vai ser o que vai arranjar a ter menos diluição no final, ou seja, tens uma porcentagem maior da empresa que criaste. É sempre um trade-off, não é? Porque podes... Olha, agora estou a diluir isto, estou a atrasar levantar capital, mas se levantasse agora mais 100, daqui a 6 meses conseguia estar com 2 vezes a valuation. Porquê? Porque, calhar, entravas com esses mais 100, geravas muito mais receita e entravas no top 1% em vez de estares no top 10%. E aí temos outra vez a power law que falámos antes. De os top performers acabam sempre por capturar mais valor. Portanto, é um trade-off, é ver caso a caso. É difícil, não dá para exato. E se tivesse receita era mau, porque dava para depois replicar todo o lado. Mas relativamente, por exemplo, voltando aqui à questão da startup, de começares início, até de uma empresa, porque acho que pode-se aplicar aos dois, que é quando tu queres começar um projeto, eu senti, por exemplo, quando eu comecei há um tempo atrás o Centro de Explicações Online, eu comecei logo com um amigo meu que era o Leandro, porque sozinho parecia que eu era demasiado novo, demasiado tipo, o que é isto? E com alguém sintes-te logo a crescer muito mais rápido. É um parceiro que tens ali para fazer tudo acontecer. Qual é que é a tua opinião em ter founders e como arranjar o nosso casamento de founders? Certo. Isso é uma pergunta que dava para falar muito. Ainda bem. Teres alguém ajuda logo a arrancar, ajuda a criar accountability, ajuda a acelerar o crescimento, como disseste. Tipicamente, o que a maior parte dos founders faz no início é arranja alguém que esteja bastante próximo e com quem acha já alguma afinidade. O que acontece é que a maior parte das empresas morrem de startups por problemas dos founders e não ou pelo mercado, não por competidores ou outros fatores. E a forma... ter founders tem bastante valor. Porque quando tu estás a começar uma empresa, tu tens uma ideia, tens o que é que vais fazer, que provavelmente vai estar errado, e tens um plano, digamos. Qual é que é a vantagem competitiva? Na altura, não é... estás a começar, não é teres muito mais capital que os outros, não é teres uma ideia que está muito mais à frente que as outras. Qualquer pessoa que se calhar comece daquela altura e tenha a mesma ideia, e comece da mesma ideia, também pode chegar onde tu queres chegar. Portanto, teres um founder ou uma equipa de founders ajuda a criar uma vantagem competitiva do início. Se esses founders tiverem skills complementares que façam a equipa muito mais forte para resolver o problema que estás a tentar resolver. E segundo, ter um alinhamento de valores. É muito importante ter um alinhamento de valores. Portanto, founders com alinhamento de valores e com complementaridade de skills têm um valor extraordinário para as empresas. E achas que deve haver... E os founders devem estar full-time. 100% comprometidos. A não ser que o valor da empresa seja não vamos estar 100% comprometidos, mas deve haver um alinhamento total nisso. Portanto, um dos erros que muitas vezes as pessoas fazem é começar a criar uma equipa e ir logo direto à primeira, ao que é mais fácil, e não passar tempo a explorar esses valores. Para quem está a começar empresas, há um guia bastante bom, Raman Mafia,
um Notion, que tem um processo como construir, como perguntas é que podem ser feitas e um processo para conhecer founders que nós usamos e que acho é bastante útil. Ok, podemos até deixar aí depois na descrição, que eu também tenho. Deixei aí para a malta Fica ver. o link. Fica o link de publicidade. Mas aí o que eu penso, e achas que eu há pouco tempo vi isto, já não me lembro, a ler um artigo que era que os founders não deviam ter a mesma percentagem de equity, que devia haver uma diferenciação. Alguém devia estar mais destacado para conseguir mesmo estar a seguir aquele caminho daquela visão no final do dia, tipo havia aquela pessoa in charge. Tu concordas com isso ou achas que se depende muito? Eu concordo que seja com a segunda parte, mas não concordo com que a forma de executar isso seja dar equity diferente. Acho que a forma de executar isso é cada founder tem áreas dos quais são responsáveis e nessas áreas a palavra final é desses founders, e se depois alguém não está contente com o trabalho, resolve-se. Mas acho que é mais nessa direção. A equity dos founders deve ser dividida mais de acordo com qual é o risco que estão a pôr. Será que um founder ao início ainda está a ter um trabalho, só está a contribuir menos? Se está a pôr capital Está a tirar menos risco, está a pôr capital, esse tipo de temas. Não acho que esse ponto seja afetado pela equity. Ok. E depois, se tu estás a construir uma ideia, se estás à procura de avançar rápido, tudo o que eu vejo e tu dizias também sempre itera rápido. Queres tocar aí um bocadinho no ponto do porquê iterar rápido e o que é iterar rápido? Então, iterar rápido é fazer as coisas rápidas, é testar rapidamente o que é que estás a focar em e saber se isso está aí em direção a objetivos ou não, ou se os objetivos estão certos ou não, ou se é o problema que estás a fazer ou não. Testar as hipóteses e, se tiverem más, mudá-las. E mudá-las rápido. Portanto, numa startup, o que é o maior constrangimento? Uma startup, eu diria que o maior constrangimento é se calhar o dinheiro como está, tipo o tempo que tu tens. É o tempo. Para acabar aquilo. É o tempo que tens. O dinheiro é um clock também. Olha, tens X meses até o dinheiro acabar. É sempre o tempo. Okay. É o tempo para o teu dinheiro acabar, é o tempo para as pessoas na equipa perderem a motivação, é o tempo para tu também perderes a motivação e te fartares, é o tempo de alguém começar no mercado e resolver o problema mais rápido tu, ou alguém, uma empresa grande, vir e resolver o problema. A restrição vai ser sempre acerca do tempo. Okay? Portanto, quanto mais rápido conseguires testar as hipóteses, olha, este é o problema que a pessoa tem, é assim que eu vou resolver, ou isto é o que as pessoas vão pagar mais por. Quanto mais rápido conseguires entender isso, mais hipóteses de ser sucedido tens. Isso é um ponto. Isso nem sempre tem que ser por experimentar. Se calhar muitas vezes pode ser por estudar. Se calhar pode haver alguém, eu penso sempre nisso. Tipo, alguém já tentou, pode ser noutro negócio, mas alguém se calhar já tentou fazer isto noutro negócio. Alguém já tentou estudar isto. Se calhar muitas vezes podemos não ir logo pelo tentar. Iterar também pode ser por aprender o que é que os outros fizeram, ou não? Em física, aprender o que é que os outros fizeram é uma grande estratégia de resolver problemas futuros. Há muitos problemas que são resolvidos usando técnicas de uma espaço de diferença de física para outra, ou mesmo formas de simplificar, de analisar o problema, que são usadas em diferentes espaços e que funcionam. Na minha experiência em criar empreendedorismo, estudar não é... Aprendes alguma coisa, é bom saber os case studies, mas é sempre mais difícil. Porquê? Porque em hindsight, em retrospectiva, que é quando estás a estudar, vai tudo parecer óbvio. Vai sempre tudo parecer mais fácil. Claro. É. E quando estás a fazer, tu não sabes o que não sabes
E a melhor forma de não fazer o que não sabes é ir falar com as pessoas que têm o problema e perceber como chegar lá. Ok. Se calhar eu estava a dizer mais num contexto do género. Por exemplo, tu estás a resolver um problema e queres fazer uma estratégia para ter comunidade. Tentares encontrar quem é a melhor pessoa em Portugal a fazer comunidade, pagares-lhe por 3 horas. Certo, falar com as pessoas. Ok, Eu estava... aí. Falar com as pessoas, que é as pessoas Que já têm passaram problema, ou que pelos- passaram por isso, ou que Tu conseguem estás a resolver. tentar- Sim. Se calhar não Excelente. estou a perceber, não é o teu problema core. O teu problema core só tu é que o vais conseguir resolver, mas problemas adjacentes ao teu core. Aí é um problema adjacente, aí é um problema... Uhum. Olha, como é que eu vou escalar o que é que estou a fazer? Preciso de comunidade. Como é que eu vou criar comunidade? Há alguém que é muito melhor a criar comunidade do que eu. Mas, antes disso, tu se calhar já resolveste o problema de qual é que é a comunidade que queres criar, quem é que são as pessoas que estão nessa comunidade e porque é que essas pessoas precisam de uma comunidade e como é que tu as vais servir na tua comunidade. Claro. Portanto, esse é o problema. E esse é o problema, tipicamente, não pode ser delegado. É das coisas que, Tens de estar inerente a resolver. como empreendedor, Vais ter que ser tu a fazer isso. a saber, sim, fazer e saber. Neste momento, mudando aqui um bocadinho o tópico, tu estás a criar uma empresa em inteligência artificial. Não sei quantos founders é que tens, qual é que é a tua equipa. Somos dois. Ok. Quem é que são? É o Diogo, que Ok. conheces, que era fundador Do portal. também. Diogo Bragança. Acabou o doutoramento em Física em Stanford também. E teve na Citadel, que é o melhor hedge fund do mundo. O ano passado teve, acho que o melhor rendimento de sempre no hedge fund, quando ele esteve lá. Não sei quanto impacto Yeah. teve. Se calhar tens que o trazer ao podcast e perguntar. Se calhar vai ter que ser. Mas... E a Alejandrina, que é mexicana, também de Stanford, mestrado e licenciatura em Computer Science e Artificial Intelligence, e que aprendeu a programar sozinha na escola secundária e depois uma das apps teve sucesso na Apple Store, foi chamada Apple e estava lá o CEO da Apple, o Tim Cook, que a recomendou para ir para Stanford e depois alguém da equipa executiva acabou por escrever uma carta de recomendação e ela entrou com a bolsa dos Brutal. anos todos. Vocês têm uma super equipa aí nesse aspecto para resolver esse problema. Lá está, se calhar é aquilo que tu disseste ao início, que é focar muito de porque esta equipa estar a resolver este problema, porque nós aqui é super importante e também se calhar foi um foco que vocês viram a alinhar. E passando aqui para a parte da inteligência artificial, tu achas que o hype é justificado à volta de todas as empresas que estão a existir ou que muita gente simplesmente a desconhece e mesmo assim investe porque parece uma coisa que não é? Claro, quando há hype, há sempre fugazi. Mas o que não é exagerado é que a inteligência artificial vai mudar muito a nossa vida nos próximos tempos e acho que muitas pessoas já veem com o ChatGPT e aplicações à volta disso como é que mudou o trabalho, como é que podem ser mais produtivos. Portanto, acho que vai ter um impacto bastante grande no curto prazo. Vão haver trabalhos que vão deixar de ser trabalhos da forma como são hoje, ou pelo menos tarefas de trabalhos que vão mudar. E tipicamente vão ser as tarefas que a maior parte das pessoas não querem fazer e que são um bottleneck para crescimento económico. Que empregos é que tu achas, sei que isto é difícil prever, mas se calhar por áreas, empregos é que vão deixar de existir com a inteligência artificial? Qualquer emprego que seja à frente de um computador a fazer tarefas replicáveis está em risco de Deixar de existir? deixar de existir. O emprego vai continuar a existir, mas essas tarefas vão deixar de existir. Não faz sentido alguém estar a fazer tarefas replicáveis. Eu se tivesse tarefas replicáveis, o delegar, não é? E achas e quais é que, pelo contrário, sei que é também difícil de prever, mas que tipo de empregos podem começar a surgir? O que é que são boas áreas, se calhar, para alguém que está no secundário e começa a pensar que tem que se adaptar? Que boas áreas é que podem ser? Sem ser as óbvias, se calhar. Boas áreas. Por exemplo, os robôs ainda estão uns anos à frente. Portanto, áreas que requeram trabalhos manuais, acho que são áreas boas. Por exemplo, desde
temas como canalizador, carpinteiro, medicina, mais no aspecto de cirurgia, por exemplo. Obviamente, tudo o que é pensar, tudo o que implica coisas à volta de engenharia, engenharia civil, vamos continuar a precisar de casas, engenharia informática, claro, como é que vai ser feito o AI, como é que vai ser aplicado o AI, mas achas que o matemática, AI vai conseguir? mas o mais importante é o que é que as pessoas vão aprender, terem a capacidade de se adaptar ao longo da vida, porque se calhar em 10 anos as coisas são diferentes e a capacidade de adaptar e aprender rápido vai ser muito mais valorizada do que no final do dia qualquer especificidade. E achas que isto é uma questão que ainda não conseguiram responder, que eu não percebo, que é até que ponto vai conseguir existir uma espécie de criatividade? Ou ser mesmo, eu sei que já há tipo, neste momento pega uma data de dados e mistura ali algumas coisas que quase que parece criatividade, mas tu achas que vai ser conseguir mesmo replicar? Não sei, consegues definir o que é criatividade? Ok, para mim criatividade se calhar porque depois há porque uma coisa é a inspiração, que é pegar numa área e adaptar o que eu vi neste modelo, mudar um bocadinho e pôr para o outro lado. Mas criatividade é quase criar um novo conceito de raiz, se calhar, não sei. Como é que tu definirias criatividade? Não sei, pensa num caso em que foste criativo. Estavas a criar um novo ponto, algo de raiz, ou se calhar na tua cabeça aquilo já estava inspirado ou havia algum ponto. Não sei. Eu sinto que grande parte da criatividade é inspiração. É muito inspirado por e adaptas ao teu contexto. Mas, por exemplo, pensa nos grandes criativos, grandes pintores. Será que pintaram daquela forma, criaram uma nova corrente porque viram algo de novo mesmo? O que é novo? Não sei a resposta. É uma boa questão. Não sei dizer. O que é ser criativo? O que é criar coisas por si só? Pá, fica no ar, fica nos comentários. Se alguém conseguir desenvolver, o Francisco vem aqui para a parte 2 só para desenvolvermos este tema. Esse e depois consciência, para ainda explorar mais. Por último, o que é que tu achas que as pessoas devem estar assustadas relativamente ao que vai acontecer em inteligência artificial? Outra vez, acho que não sou a pessoa certa para perguntar isso. Não tenho muito conhecimento suficiente de AI safety para estar a opinar numa direção ou outra. Acho que há razões legítimas para as pessoas estarem preocupadas, mas há pessoas muito inteligentes a trabalhar nesse tema e muito mais informadas. O que eu posso garantir é que cada um de nós estamos aqui, podemos ou tentar arranjar formas de como tirar vantagem desta nova tendência tecnológica e usar a tecnologia em nosso favor, como outras tecnologias, ou podemos ficar a reclamar que a AI ia pensar de forma negativa. Portanto, as pessoas que vão ter mais sucesso, acho que vão ser as pessoas no primeiro e que vão ter vão arranjar a forma de se adaptarem, de arranjarem trabalhos, de criarem riqueza, e no final do dia alguém já disse isto, não é a AI que vai tirar o teu trabalho, é alguém a usar a AI que vai tirar o teu trabalho. Totalmente. Por último, Francisco, qual é que é a mensagem que tu queres ou gostavas de deixar para a próxima geração? Arrisquem bastante. Não fiquem a fazer coisas da vida que não gostam. Tentem encontrar a interseção do que é que gostam, do que é que conseguem fazer com qualidade e do que é que a sociedade valoriza. Encontrem algo que está na interseção destes três e arrisquem. Não tenham medo de arriscar. Pensamento de startup sempre, do que vamos resolver isto. Obrigado, Francisco, por teres vindo. Foi um prazer enorme entrevistar-te hoje. Obrigado, Francisco, e se calhar deixem nos comments, estamos de volta para a parte 2. Essa foi a melhor maneira que alguém acabou.